Olá meu povo, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Tato Andilo e estamos aqui para conversar, raciocinar sobre as coisas do nosso querido e amado candomblé. E hoje a conversa será sobre fio de contas. Vamos ao assunto? Eu tenho tempo assim, eu tenho demorado um pouco a gravar vídeo assim. Antigamente eu gravava de uma em uma semana, mas hoje em dia assim, por falta de tempo e alguma coisa, para raciocinar, botar um assunto legal, um tema legal no canal, não botar qualquer bestagem, a gente raciocina um pouco mais, né? Fica pensando o que a gente vai falar, a gente vê nas redes sociais algum tema, alguma conversa que seja interessante, aí a gente capta, raciocina e fala sobre. E já há um tempo... Desculpe, eu já falei sobre fio de conta no meu canal, mas foi num vídeo sobre o outro assunto que entrei até, dei uma pincelada nesse assunto, e hoje eu gostaria de falar especificamente sobre o fio de conta. Bom, existem muitos simbolismos no candomblé, né, que eles identificam as pessoas, e o fio de conta é um dos mais importantes dele. É no fio de conta que a pessoa recebe seu grau, recebe seu cargo. É num fio de conta. Você pode ver uma obrigação de 7 anos, que quando a pessoa recebe a cuia dela, um tanda, o DK, seja lá o que for, ela recebe aquele simbolismo todo que vem ali, as coisas, as favas, vem... Aí depende da casa, né? Vem a tesoura, vem o obé e tal, não sei o quê. No final de tudo, para consagrar a obrigação, se coloca o Delogum na pessoa, o Delogum de 7 anos, aquele que é o bonito pra caramba, né? Tem casa que usa outros fios, existe o Rungeve, existe o Brajá e existe um monte de fios. Tem casa de jeje que quando a pessoa é iniciada, o Brajá é obrigatório porque ele simboliza Adã, a cobra. Tem outras casas que só dão Brajá nos 7 anos, estou falando de jeje, e tem casa que utiliza do Brajá, casa de Angola inclusive, para identificar quando uma pessoa tem 21 anos de feitura. Antigamente, a gente fala de antigamente do moderno é meio complicado porque as coisas estão mudando bastante, então eu prefiro falar do candomblé que eu conheço, né? Que fica mais legítimo do que você falar, antigamente era assim, hoje em dia não é. Realmente as coisas modernizaram, mudaram bastante coisa, mas tem coisa que realmente continua incólume. Mas tem coisas que mudou no candomblé que é difícil você retroagir e colocar naquela tradição antiga. Olha, gente, eu queria informar até que a minha gravação é intimista, é uma coisa muito... eu não tenho estúdio, não tenho nada, eu gravo dentro da minha casa, né? Aqui atrás no barracão aqui, então vai ter som ambiente aí, às vezes cachorro latindo, a buzina agora do cara vendendo pão, passou lá na rua, eu escutei, eu tive que pausar aqui. Isso é natural, quero que me desculpem, mas é uma gravação doméstica, não tem nada de profissão aqui, é uma coisa bem amadora. O importante é a gente se comunicar. No fio a gente tem que começar lá do início, né? Lá do começo de uma feitura, de um abiã. O que é um fio de abiã? O que identifica? É aquele fio simples, sem firmas, ele só tem uma firma para fechar o fio, mas é uma firma sem glamour, sem nada, uma firma correspondente ao santo, né? Ao santo daquela pessoa, vamos dizer, um fio de lembá é uma firmazinha branca e por aí vai, todas as cores que identificam os santos que aquela pessoa perde. A pessoa passa de abiã, é feita numa casa, ela recebe a sua cangalha, a famosa cangalha, né? Então a cangalha são fios, dependendo da casa, tem casa que bota fio de 21 voltas no muzenza, para o santo que foi raspado, o segundo santo e um pouco menor para o ajuntó. Tem pessoas que botam 21 para os 3 santos primeiros, né? Tem casa que botam 16 voltas, aí depende da raiz da casa, que aí a gente não tem como não tenho como precisar a quantidade de fio dependendo de cada raiz, porque são muitas casas, são muitas raízes, então diferencia bastante, né? Então, como eu disse, a pessoa vai tomando obrigação, aquele fio vai diminuindo.
a quantidade de pernas até chegar à sua obrigação de 7 anos, que é a obrigação depois da feitura, é a obrigação mais importante que existe na vida de um iniciado dentro do candomblé. É onde você termina seu ciclo religioso em questões de obrigações, termina aos 7 anos. É 1, 3, 7, ou tem casa que dá 1, 3, 5, 7 anos. Depende da casa, da raiz, depende de muita coisa também. O restante, depois de 7 anos, são comemorações. Aí comemora-se 14 anos, que é a duplicidade dos 7 anos, 21 anos, que é a triplicidade da obrigação de 7. Aí depois você começa a contar de década em década, né? Aí depois de 21 as pessoas fazem a obrigação de 30, 40, 50, boda de prata, boda de ouro e por aí vai. É só comemorações. Como eu disse, quando a pessoa recebe a suntanda, seu decá, sua cuia, ela recebe os apetrechos ali que tem que receber. No final, a mãe ou o pai de santo presenteia a pessoa com aquele delogum de cargo. É aquele delogum que vem búzio, né? Vem os casais de búzios, vem tudo trançado, umas firmas mais rebuscadas, aí entra âmbar, entra aquele âmbar branco que é do Oxalá, e entra as coisas inerentes para identificar que a pessoa tem 7 anos pago. Por que eu estou falando nisso? Antigamente, no candomblé de antigamente, a gente reconhecia uma pessoa que tinha obrigação de 7 anos ou tinha cargo, dependendo do fio de conta que ela usava, se você não conhecesse aquela pessoa. Por exemplo, desculpa, esse fio aqui, ele tem coral. Ele tem coral, tem um monte de coral, né? E ele é um fio de gente de cargo, que é o meu caso, que sou um ogã confirmado. Quem tem 7 anos de obrigação dada, também tem direito a usar esses fios de conta. Quando você olhava a pessoa, você dobrava couro, convidando a pessoa a entrar na sua casa. Por isso que eu volto até a dizer, vamos retroagir um pouco, que dobrar couro nada mais é do que um convite à pessoa que tem grau, que chegou na sua casa, que tem uma importância no candomblé, de entrar na sua casa. É isso. Nada mais do que isso. Dobrar um couro é um movimento de respeito, de reconhecimento daquela pessoa, do cargo que ela tem dentro do santo. Hoje em dia estão banalizando tudo. Esse negócio de fio pequeno, como eu estou usando um fio curto aqui, né? Mas não é um fio de obrigação, isso é um fio de adorno. Isso aqui é um fio que você coloca, mas é um adorno, não é meu fio de obrigação. Quando você está numa obrigação, você usa seus fios direito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, ó, tenho 3 fios de conta. Fio de conta que tem gente que chama de meã, tem gente que chama de ilequé, que está aqui, ó. Esses fios daqui, eu gosto de usar, que são fios finos. Esse aqui de Dandaluna. Se você perceber, ele tem segui, tem corais e segui. É um fio de quem tem cargo. A mesma coisa com o desaze, que tem coral aqui, e seguir em todo o seu entorno, sua feitura, como é o do meu pai, Mutacalambu, que também tem coral e tem seguir. Quem usa esses fios é quem tem obrigação de 7 ou quem é cargo de santo. Ogãs, Equede, pai pequeno, mãe pequena e todos os cargos inerentes ao candomblé. Antigamente, só podia usar fio de conta, pelo menos é assim que eu conheço, tá? É assim que eu conheço, tem gente que conhece diferente, por favor, pode falar. Cruzado no corpo, quem tinha cargo de santo? Ogãs, principalmente, e Equede de santo homens, santos oboróis, santos de ala. Quem tinha, isso não estou falando que é regra geral do candomblé, mas geralmente quem é de abá, o fio, você pode ver nas pessoas antigas fora, é pendurado no pescoço. E por que é pendurado no pescoço? Porque ele faz referência ao ventre, ao umbigo. Então ele liga a sua cabeça, onde está seu espírito, sua mente, seu espírito, ao umbigo e ao ventre da mulher. É da onde você nasce, você tem um umbigo, esse dizem que é o chácara central. Aí então o fio de conta é grande, abaixo do umbigo, 2, 3, 4 dedos, para ter essa ligação do ventre da mulher com a sua cabeça, onde está
seu espírito e sua alma. Entendido? Então, hoje em dia, assim, meio que se banalizou as coisas e tu vê muita gente com fio pequeno de conta que parece às vezes até um quelê de tão pequenininho, aí é cheio de búzio, é cheio de firma, é cheio de não sei o quê, você não sabe mais quem é quem. Infelizmente, a realidade é essa. Isso é uma insígnia de identificação do candomblé, se perdem, porque você não consegue identificar uma pessoa que está com aquele fio ali. Às vezes a pessoa vai no Mercadão de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, lá vende e compra e coloca no pescoço. Se não tiver um pai ou mãe de santo que tome conta dele, tem a responsabilidade sobre ele, ele usa e não quer nem saber. Essa referência, esse respeito a respeito dessa insígnia, que é o fio de conta, além de representar as cores do seu santo, representa a sua identidade espiritual, se perdeu praticamente. Se perdeu, que as pessoas não têm respeito sobre isso. Quem dirá outras coisas, quem dirá roupas. Uma coisa que é importante, a Bian não cruza o fio de conta no corpo, mesmo se for, e o Ogã e a Ké de suspenso também não cruzam, porque um dos atos que o santo tem, que faz quando ele confirma um Ogã, é pegar o santo e o fio de conta, e cruzar sobre o fio da pessoa. Isso é uma tradição, é um ato simbólico tradicional de estar coroando o poder daquela pessoa, né? Então eu acho que as pessoas precisam, o candomblé precisa voltar ao tempo. O candomblé precisa voltar no tempo. A modernidade está acabando com o candomblé. Existem coisas que são modernas, que valem a pena? Sim, existem, como a luz elétrica, o piso de cerâmica, a tinta plástica, né? Mas tem muita coisa no candomblé que você tem que manter o antigo, a tradição tem que se fazer presente, porque senão se perde, a tradição está se perdendo totalmente. Eu venho falando há muito tempo, o candomblé está acabando. As pessoas não respeitam nada, ainda mais quem não tem honra, caráter e quem não tem raciocínio e respeito ao que não é dele. Eles estão fazendo uma jalapa como se fosse batata. Então eu acho que as pessoas de respeito, as pessoas que têm cargo nos santos antigos, que não querem se meter, não querem colocar a colher, não querem falar, tem que falar. Pelo menos para os seus, doutrinar, ensinar e falar para eles o que é o certo e o que é o errado. Isso é a coisa mais importante do candomblé. Porque existem coisas, tem coisas tão estapafúrdia aí, tão uma loucura, que você não acredita que um santo está incorporado naquela pessoa, fazendo uso de coisas que não existem, né? E aquele negócio, né? Pegar santo é muito fácil, agora o santo pegar é difícil demais, né? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha contemplado vocês. Muito obrigado, eu queria agradecer a todos aqueles que são inscritos no canal, que me dão um like, compartilham para o canal crescer. Fico muito grato, a bênção de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.